Guedes espanou, gol, livrou pro chefe, gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. O paulistano Paulo Nelly não é lembrado pela boa técnica, mas sim pela raça que trouxe de São Paulo para os gramados goianos. Defensor nato e líder em campo, o Beck deixou sua marca registrada em grandes clubes do nosso futebol. A porta de desembarque foi a Napolina. Pela chata, foi uma figura importante na conquista do Campeonato Goiano de 1981, perdido nos tribunais devido à escalação irregular de um jogador da rubra. Jogou também Taça de Prata e Campeonato Brasileiro em Anápolis. Pelo Vila Nova, clube no qual enche o peito de orgulho para falar que defendeu, foi campeão goiano em 1984. A estrela de campeão voltaria a brilhar mais uma vez 4 anos depois, quando ergueu mais uma taça, desta vez com a camisa rubro-negra do Atlético Goianiense. Jogou também pelo Goiás, na lendária geração de 1983. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Hoje estamos recebendo Paulo Sérgio Nelly, com passagens marcantes no futebol goiano, vestindo as camisas de Goiás, Vila Nova, Atlético e principalmente da Anapolina. Por Paulo Nelly. Quem que é Paulo Nelly? Paulo Nelly é uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa que acho que já fez bastante aqui pelo futebol goiano, principalmente as equipes que eu joguei. Eu acho que honrei a camisa, né? Que é o que era mais importante. Independente se eu torcia para esse ou para aquele, se eu gostava mais desse ou daquele, principalmente pela honra de jogar por esses times aí que você citou, pela Anapolina, pelo Vila, pelo Goiás, pelo Atlético.
realmente foi uma honra muito grande passar por essas 4 equipes. Paulo, e que memórias você tem da sua infância, da sua vida em São Paulo, lá no bairro da Lapa? Olha, a lembrança muito boa, né? Eu acho que eu tive realmente uma infância, apesar de ter perdido meu pai com 14 anos apenas, mas minha mãe me proporcionou muitas coisas boas, minha irmã, minha família toda em São Paulo, então com certeza eu tive uma infância muito alegre, muito feliz, e foi o que eu proporcionei, o que eu procurei proporcionar aos meus filhos, e agora o meu filho aqui mais novo, que tem apenas 12 anos, estou tentando proporcionar aí uma infância alegre. Paulo, e como que era o futebol em São Paulo? É uma cidade que tem um futebol muito forte, você gostava de ir ao Pacaembu, ia nos campos lá, ver o São Paulo, ver o Palmeiras, como é que era? Olha, eu ia, principalmente ver o São Paulo, né? Porque eu sou São Paulino, meu pai com 10 anos, eu tinha 10 anos, ele me levou no Morumbi, o Morumbi nem era ainda todo fechado, assisti São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Então, desde os 5 anos também eu jogo futebol, joguei futebol, comecei com 5 anos futebol de salão. Mas eu também me saí muito bem na várzea, né, em São Paulo, que jogava pro Scarlatti da Lapa, pro Comercial de Pirituba, equipes fortes da várzea lá de São Paulo, inclusive jogando pelo Scarlatti, onde eu fui indicado pelo Tarcísio, um ex-zagueiro do Palmeiras, ao seu Godet, que era o treinador na época do Sub-20 Juvenil A, na época falava Juvenil A, do Palmeiras. Em São Paulo, você se destacou também no futebol de salão. Qual foi a importância do futebol de salão? Porque esse esporte tem uma característica peculiar que às vezes influencia, ou na maioria das vezes influencia os jogadores que depois migram para o campo. Como é que foi ali conciliar várzea e futebol de salão? Não, era bom, pra mim era bom porque eu gostava muito do salão, eu comecei no salão, o salão naquela época inclusive era diferente, era o esporte da bola pesada que falava, não era como hoje, que o goleiro sai da área, vai lá fazer gol, pode pegar a bola do jeito que for. Naquela época não, a bola hoje pinga, quase como uma bola de futebol de campo, naquela época era diferente, então não teve nem muito a ver futebol de salão com o campo. Eu acho que além de tudo era a minha dedicação, a minha vontade. Inclusive teve um sábado à tarde que eu joguei às 2, 3 horas da tarde pelo Palmeiras contra o Juventus, futebol de campo, e saí dali, fui jogar pelo Áustria, um time que eu jogava salão, contra o Palmeiras, na equipe principal. Então aconteceu até esse detalhe aí, depois fui até chamado pelo presidente do Palmeiras para explicar o que estava acontecendo, e eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me virar, porque eu já tenho 19 anos, mas você tem que ficar aqui no Palmeiras, aquelas coisas todas. Eu falei, não, se o senhor me arrumar um salário, alguma coisa, aí melhor eu fico. Então aconteceu até isso, mas aquela época eu acredito que relação futebol de salão e campo era muito pouco, era mais a pessoa que realmente queria, que tinha dedicação, tinha vontade. Você era fixo no salão e sempre foi zagueiro no campo? Sim, fixo no salão. Comecei no campo, no Dente de Leite, muitos anos atrás, como centroavante. Mas aí eu andei pipocando, o treinador me colocou de zagueiro. Falou, você vai pipocar lá na frente, aqui atrás agora é pra bater, né? Então ficou assim, mas eu comecei jogando Dente de Leite como centroavante. Fiz um gol, inclusive, naquela época da televisão Tupi, não sei nem se vocês lembram, Dente de Leite, ganhava... Nosso jogo foi o terceiro, ganhei um relógio pelo gol que eu fiz como centroavante, mas também foi o único golzinho que não me levou a centroavante, não. Você foi para o São Paulo também por causa um pouco dessa sua relação, desde de criança? Dessa paixão por conta do seu pai também? Foi esse meu cunhado que me arrumou, ele conhecia um diretor de São Paulo, que hoje inclusive eu nem sei se ele é vivo, e se for vivo ele está lá na Paraíba. Inclusive quando ele saiu de São Paulo, ele tinha uma indústria em São Paulo, que ele mudou-se lá para João Pessoa, ele... colocou no Botafogo da Paraíba a cor vermelha, preto e branco por causa do São Paulo. Então foi via o meu cunhado e esse diretor que me levou para o São Paulo, mas era uma paixão terrível, claro, jogar pelo time que eu sempre gostei, sempre adorei, mas infelizmente era muita canseira, era muito longe, você pegar 2, 3 ônibus, na época inclusive, várias vezes eu cruzei com o Serginho Chulapa e o Mauro, depois Mauro Madureira, no ônibus que pegava eles vinham da Casa Verde até Pinheiros e eu da Lapa até Pinheiros, de lá pegava o que ia pro Morumbi. Então na hora de voltar principalmente era aquela canseira, chegava em casa 4, 5 horas da tarde, aí eu peguei e achei melhor largar. E aí você muda do São Paulo, você acaba indo pro Palmeiras, né? Que foi quando você conseguiu realizar esse sonho. Você lembra um primeiro jogo, uma grande partida assim com a camisa do Palmeiras, no profissional, se teve chance, na base, antes de começar
a circular pelo interior? Não, no Palmeiras foi a lembrança melhor, assim, foi até uma brincadeira, que quando eu cheguei no Palmeiras para treinar, o Cibié, que era o roupeiro, lá no Parque Antártico, inclusive, hoje é arena, né? Ele me deu uma chuteira daqueles cravão grandão, e com o cadastro dela branco ainda. Quer dizer, eu fui vítima até de gozação do pessoal, porque... Mas assim, eu fui pro Palmeiras, porque era perto da minha casa, esse Tarcísio que jogou no Palmeiras me indicou, e aquilo que eu falei pra vocês em relação à Vila, se eu torço pro Vila, pro Atlético, pro Goiás, pra mim não tem camisa não. Lá ali dentro do campo, eu queria era vencer, queria era ganhar. É uma partida contra o Corinthians, inclusive, que eu fiz um gol no Morumbi, era uma preliminar do aspirante do Palmeiras, eu fiz um gol de cabeça, aquilo lá marcou bastante, até porque depois na sequência o centroavante do Corinthians me deu uma entrada, quase que ele fraturou minha perna, fez um rasgo muito grande na minha perna, então aquele jogo realmente marcou pelo gol e por essa entrada desleal do pessoal do Corinthians. A turma do amendoim lá do Palmeiras não pegou no seu pé por conta de você estar vindo do São Paulo, não? Não pegou porque eles nem sabiam, né? Agora pegaram no meu pé quando nós perdemos da Ponte Preta na Taça São Paulo, uma Taça São Paulo que nós disputamos, naquela época era eliminatória simples, né? Nós perdemos no campo do Nacional até, eles me xingaram bastante, que eu fiz a falta perto da área, uma falta desnecessária, e nós acabamos tomando gol e ficávamos sendo eliminados. Aí a turma do amendoim ali realmente descascou o amendoim. Tirando essa experiência que você teve no comercial, no Mato Grosso, a maioria desses times que você defendeu, tudo ali no estado de São Paulo. Você sempre procurava ficar, digamos, perto de casa? Você tinha esse desejo, isso passava pela sua cabeça, Paulo? Não é isso não. O Primavera de Indaiatuba, lá em São Paulo tem um cartório, Tabelionato Milani, e o dono do cartório foi amigo do meu pai, aquela coisa toda, e me conheci por meio de outras pessoas, entrou em contato inclusive com o seu Orlando, uma pessoa que tinha um time de futebol de salão lá em São Paulo, conversou com o seu Orlando para mim ir lá pro Primavera, e eu acabei indo pro Primavera de Indaiatuba. Entendeu? Fiquei um ano lá, pessoas maravilhosas, esse seu Milani mesmo, Marcos Milani era uma pessoa, gente muito boa. Então pra mim não era questão de estar perto de casa. Tanto que depois apareceu da Napolina, eu vim embora aqui pra Anápolis, 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de São Paulo. Mas era assim, por estar lá mesmo, o time que me quis, o cara do Amparo depois, ele foi dentro da minha casa, me tirou dentro da minha casa e me levou pra Amparo, 150 quilômetros de São Paulo. O diretor do Nacional, o seu Aldo de Mauro, também gostava muito do meu futebol, foi diretor do Palmeiras, insistiu para que me dessem chance lá no Palmeiras depois que eu estourei a idade, mas não deram. Então, para mim não era porque era perto de casa não, é que eu queria mesmo o futebol e o que aparecia a gente ia. E daqui a pouco, aqui no Futebol de Goiás, a gente vai querer saber, Paulo, como é que foi essa transferência, essa mudança de ares de São Paulo para Anápolis. Combinado? Combinado. Daqui a pouco mais histórias de Paulo Nelly, campeão pelo Vila Nova e também pelo Atlético. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 27 de março de 1981, a Napolina foi até Campinas para enfrentar o Guarani e ficou no empate por 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com isto, a Chata foi vice-campeã da Taça de Prata. O gol da rubra foi marcado por Osmário. Treinada por Márcio Fleury, a Chata esteve em campo com Nilson, Assis, depois Wilson Santos, Sidney, Ribas e Newton, Paulo Sérgio, Mário e Ney, Jorge Cruz, Osmário e Esquerdinha, depois Rodrigues. Década de 90. No dia 27 de março de 1994, nascia em São Miguel do Araguaia Felipe Francisco Macedo, zagueiro prata da casa do Goiás Esporte Clube. Felipe Macedo já disputou 72 partidas oficiais com a camisa do Goiás e foi campeão goiano em 2015. O jogador despontou na histórica campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013. Década de 2000.
No dia 27 de março de 2008, o Atlético goleou impiedosamente a Canedense no estádio Antônio Ascioli por 6-0 e decretou o rebaixamento da equipe de Senador Canedo. Os gols do Dragão foram marcados por Fabinho, Juninho e André Leonel, cada um 2 vezes. O time rubro-negro era treinado por Zé Teodoro, que mandou a campo Márcio, Jimmy, Gilson, Jairo, depois Rony e Julinho, Pedrinho, Robson, Lindomar, depois Jair e Fabinho, André Leonel, depois Adriano Magrão e Juninho. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Paulo Nelly. Brilhou no futebol goiano com as camisas da Rubra, do Goiás, do Atlético, do Vila Nova. E no bloco anterior, Paulo, você nos falava que ficou um período parado ali, 6 meses na década de 80, especificamente em 1980. Como é que surgiu essa possibilidade de você sair de São Paulo e vir para o interior goiano, para Anápolis? Foi o Sidney, né? O Sidney Papel, a gente jogou junto em 75, 76 no Juvenil do Palmeiras, e ele tinha vindo em 79, parece, tinha vindo para Anapolina. E ele teve um problema no joelho, ele teve uma contusão séria no joelho, e antes dele passar de operação, o Dr. Pedro Canedo perguntou para ele se conhecia alguém em São Paulo, e ele me indicou. Aí foi onde apareceu essa chance. O Dr. Pedro foi lá em São Paulo, conversou com o treinador do Palmeiras, apesar de que eu não tinha mais vínculo nenhum com o Palmeiras, mas o seu Godet, que era o nosso treinador, gostava muito de mim e falou para ele: não, pode levar sem susto. E foi onde eu vim aparecer aqui para o lado de Anápolis. E como receber essa primeira proposta do futebol goiano? Que tipo de informação você tinha da Anapolina? Não, tinha informação boa, principalmente quando eu cheguei, né? Eu já sabia que os meus companheiros estavam aqui em Anápolis. Aí quando eu cheguei, que fui até fazer a visita pro Sidney, que tinha feito a cirurgia, o ponto esquerdo, o Wilson, também estava aqui, e as informações foram as melhores. Eu estava querendo, né? Então, quando você quer, você tem que passar até por necessidade, se for o caso. Então eu queria, e acabou dando certo aqui na Anapolina. Não tanto que na época tinha um outro zagueiro também, e a diretoria, o Celso Campos, que inclusive é da imprensa lá de Anápolis, ele era o diretor de futebol, e perguntou se eu queria mesmo ficar em Anápolis, como é que ia ser, que senão ele ia contratar o outro zagueiro, ou se eu falasse que ia ficar, ele ia me contratar. Eu falei: não, eu vou ficar. Aí foi onde fizemos um contrato, pelo menos até o fim do ano ali. Eu tive que, no resto de ano ali, mostrar também trabalho, porque senão talvez não renovasse meu contrato. Paulo, o que era a Anapolina em 1980? Porque em campo nós já vimos muitos resultados surpreendentes, vitórias importantes, um vice-campeonato da Taça de Prata, um campeonato goiano em 1981 conquistado em campo, mas depois perdido fora dele. O que era? Porque muito se fala, Anapolina é torcida e camisa hoje. Mas o que era Anapolina em 1980? Exatamente isso, é camisa e torcida, infelizmente. O escritório da Anapolina era no consultório do Dr. Pedro Canedo. De lá se fazia telefonema, de lá se ligava para atrás de jogador, era isso daí. Ou era lá ou era na transportadora do seu Iberê, que era realmente o presidente da Anapolina. Pedro Canedo sempre foi um colaborador, o seu Iberê Nazaré do Jardim, lá um amigo da gente também, que era falecido também, que era do escritório da transportadora que ele trabalhava, que se fazia contratação, renovação de contrato, onde fizeram, acho, essa bobagem que nós perdemos o título de 81, né? Então, era isso daí mesmo. Hoje eu acho que tem muito mais, né? Hoje eu acho que tem aí, parece que estão falando, eu não sei direito, parece que vai ter um CT, já está quase pronto. Então, hoje a Anapolina está se formando realmente a Anapolina. Agora, naquela época, era apenas camisa e torcida. E nesse contexto de ser um time vivido muito mais pelo abstrato do que pelo concreto,
como é que foi iniciar o trabalho? Quem era aquele time da Napolina que incomodou em 80 e foi espetacular em 81? Não, ali foi aos poucos, né? Eu cheguei em 80, o Paulo Sérgio já estava, o Ney, eu até falei do Sidney, do Wilson, mas tinha o Ney Ladeira também, que era do Palmeiras, já estava aqui também em Anápolis. Então ali aos pouquinhos foi chegando, depois chegou por fim o Sávio, né? Tínhamos o Rodrigues, ponta esquerda, o Jorge Cruz, então aos pouquinhos foi montando a equipe. No começo era o Dilon, em 80 era o Dilon goleiro, depois veio o Del, em 81. O Dilon foi para um time lá de Santa Catarina. Então, aos pouquinhos, em 80, que foi a montagem do time, para em 81 engrenar, principalmente com o Bug como nosso treinador. Disse que chegou em 80, né, na Napolina, e viu algumas mudanças no time para 81. Quando que vocês perceberam que aquele time que estava sendo montado seria forte, poderia brigar pelo título, poderia ir bem no Campeonato Brasileiro? Teve algum momento, assim, algum jogo, uma vitória, que vocês perceberam, não, agora vai, esse time aí tem condições de brigar por coisa grande? Principalmente pelos resultados, né? Porque o Sávio não chegou na Napolina em 81, o Sávio chegou na Napolina em 82. Então em 81, que a gente fez o Campeonato Goiano, ficamos 7, 8 pontos na frente do Goiás, por um erro da diretoria, perdemos o título e depois fomos vice-campeões da Taça de Prata. A gente viu que era mais uma outra coisinha que estava faltando, e essa uma outra coisinha foi a chegada do Sávio em 82, que já na estreia dele, ganhamos de 4-0 de Itumbiara lá dentro de Itumbiara, ele fez os 4 gols. Então era um diferencial que estava faltando. Nós tínhamos 2 baitas pontas, Jorge Cruz do lado direito, Rodrigues do lado esquerdo, meio de campo formadinho, Paulo Sérgio, Matheus e Ney. Matheus era o motor do time, o Ney era o cabeça pensante, o Paulo Sérgio era aquele que dava a escora ali por trás, a zaga também 2 baitas laterais, o Vinícius e o Niltinho. O papel era o de matar no peito, sair jogando, e eu que era o que rasgava ali. Então nós fizemos um negócio, ficou ajeitadinho, estava faltando um centroavante. Foi onde em 82 contratou o Sávio, e eu lembro até de uma passagem que eu li na Gazeta Esportiva lá de São Paulo, o pessoal do Juventus reclamando, porque o jogador ele veio estipulado e a Napolina pagou banana por ele, vamos dizer assim. E o dirigente do Juventus falou, pô, o Sávio batia a falta aqui, foi um jogo, a Napolina igual que ele fez aquele gol no Gilberto, que até hoje passa. E o dirigente do Juventus falou, pô, o Sávio batia a falta aqui, ele quebrava os vidros tudo do convento que tem aqui atrás da Javari. E lá na Napolina ele tá fazendo gol do meio de campo. Então era o que faltava, tanto que você vê que nós tínhamos reserva mesmo, era o Ribas e o Osmar Lima depois, que voltou e continuou com a gente, e eram os 2 reservas, o resto tinha sempre menino para ficar no banco. O goleiro era o Cantarelli, que veio também da categoria de base. Então nosso time eram 13, 14, 15 jogadores, e aquilo lá mesmo. E foi onde encaixou, com o treinador, com o Márcio Fleury, com o Bug, com esse pessoal todo que veio pra gente aqui, e a gente ajudava eles, né? Porque uma cabeça às vezes pensa mais que, aliás, 2 cabeças às vezes pensa mais que uma. A gente sempre dá uma ajudinha pra esses treinadores, pra eles também fazer a coisa certa, não fazer bobagem não. Mas dentro dessa sequência, dessa sensação aquele sentimento de ver o título próximo, e você já citou 2 vezes essa questão do problema, o que aconteceu para a Napolina não conquistar o título em 1981? Não, pra nós jogadores da Napolina, a Napolina conquistou o título. Quem perdeu o título foi a diretoria, foi o pessoal de fora, extra-campo. Nós não temos nada a ver com isso. Colocaram o jogador para jogar irregular e perdeu o título. É isso que aconteceu. Não foi irregularidade minha, desse ou daquele. A diretoria sabia que o jogador, ou não sabia que tinha vencido o contrato dele dia 30 de novembro, e pôs ele para jogar dia 2. Naquela época, o jogador que não tinha passe preso ao clube, ele não podia jogar, ele tinha que fazer outro contrato. E colocaram o cara irregular, o Osmar Lima, colocaram irregular, acabou perdendo o título, mas por minha culpa, por culpa dos outros jogadores, não foi. Nem até do próprio Osmar Lima também não foi. E é verdade que vocês, jogadores, chegaram até a receber o bicho pelo título? Recebemos na segunda-feira cedo, recebemos o bicho pelo título, não lembro se era 120 alguma coisa, milhões de cruzado, naquela época eu não lembro, mas na segunda-feira cedo tinha um carnê que a Napolina lançou naquela época, rubra de ouro, nós fomos lá nessa rubra de ouro, que era no escritório, e todo mundo pegou seu bicho de campeão. Mas e aí, depois que o dinheiro foi pago, no dia seguinte, a festa do domingo, quem que comemorou?
Nós comemoramos, isso eu tenho certeza. Aliás, nós não comemoramos só um dia, não. Nós comemoramos da segunda, depois que saiu o bicho, também comemoramos. Comemoramos domingo à noite e na segunda também. Foram 2 dias de festa, só deu tempinho para receber o dinheiro do bicho, né, do campeão, mas foram 2 dias de festa e muito bem comemorado. Você nos falava que foi uma final extremamente equilibrada, só que a Anapolina teve um revés, que foi o fato de não poder jogar no Jonas Duarte. Por quê? O que aconteceu, Paulo? Não, foi um revés muito grande, porque o segundo jogo ou o terceiro jogo, se tivesse, seria em Anápolis, porque a Anapolina tinha essa vantagem de vários pontos na frente do Goiás. Aí o último jogo do campeonato, Anápolis e Atlético, o Maurício Margon apitando o jogo e invadiram o campo e bateram nele, deram um tapa nele, aquela coisa toda, e interditaram o Jonas Duarte. Só que interditaram o Jonas Duarte para a Anapolina. Por que para a Anapolina? Não era a Anapolina que estava jogando, era o Anápolis e o Atlético. Aí, para que não fizesse a final lá no Jonas Duarte, porque naquela época tinha muito esse negócio de final tem que ser no Serra Dourada, né? Fizeram os 3 jogos e mais a prorrogação, todos eles no Serra Dourada. E como é que foi saber do resultado do tribunal depois de tanta comemoração? Não, a gente já sabia antes do tribunal. Isso aí não precisava nem ter tribunal, isso aí foi lógico. Foi batom na cueca? Foi, porque o pessoal do Goiás ele já tinha até o documento do contrato, a cópia do contrato do jogador, que tinha acabado dia 30 e ele tinha jogado dia 2. Então isso aí já estava a cobra morta já, mas a gente sabia, todo mundo sabia, mas nós comemoramos do mesmo jeito, porque nós acabamos dos 3 jogos que nós fizemos aqui da final, empatamos os 3 jogos e a prorrogação também empatamos. Então continuamos com 7, 8 pontos na frente do Goiás e nós, legitimamente dentro do campo, nós somos os campeões. Então o elenco assim ficou com a sensação de que foram campeões. Pô, fala-se muito campeão moral, né? Vocês consideraram isso e levam assim pra carreira como campeão de 81? Não, eu não levo, porque pra mim tanto faz, não fez até assim, na época lógico fez muita diferença, mas hoje não faz mais diferença. Agora, dentro do campo eu sei que nós somos legítimos campeões, fora do campo se alguém errou, se a diretoria errou, se quem seja lá quem errou, isso aí pra nós na época daqueles ex-jogadores lá, de vez em quando a gente encontra com eles aí, não tem nada a ver não. Paulo, você, se referindo à diretoria da Anapolina da época, são pessoas muito bem sucedidas, pessoas muito bem esclarecidas. Como que eles cometem uma falha dessa? O contrato vence dia 30, coloca o jogador para jogar dia 2. A bagunça, né, amigo? É aquilo que a gente já falou. Um time organizado não ia acontecer uma coisa dessa nunca, mas a Anapolina que fazia contrato, o jogador assinava o contrato na transportadora do presidente. Quer dizer, não tinha uma organização. E um clube de futebol sem organização não adianta que não vai para frente, vai ficar andando para trás. E a Anapolina nunca teve. Há 10 anos atrás não tinha um escritório para você assinar um contrato, há 15 anos atrás não tinha, então vai sempre assim. Naquela época foi isso que aconteceu, porque você não tem como falar nada de Pedro Canedo, de Nilson Torquato, Osmar Chimboca, o Bitar. As pessoas que trabalhavam com a gente lá diretamente, doutor Cláudio Paiva, doutor Fernando Faria, são pessoas idôneas, maravilhosas, médicos consagrados em Anápolis, no Brasil inteiro, você entendeu? Então, realmente foi falha, foi um negócio bagunçado que eles acabaram errando. Você fica na Anapolina até 1982 e nos contava aqui uma passagem interessante, que foi uma excursão que vocês fizeram em conjunto com o Goiânia para a Guiana Francesa. Digamos, essa foi a sua última aventura como jogador na Anapolina? Isso, mas foi no começo de 83. Nós ainda disputamos o Brasileiro de 82, acabamos entre os 12 também do Brasil, a Anapolina com aquele time. Aí o time mesmo formado, mesmo fechado, né, com aqueles 11 jogadores, mais 3 ou 4 no banco, né, e nós ganhamos do Fluminense lá em Anápolis 3-1, ganhamos do São Paulo em Anápolis 3-1, Cruzeiro ganhamos também aqui e lá em Minas Gerais 1-0, os 2 jogos. Londrina, que tinha um time muito bom, ganhamos também. Então fizemos 82 um bom brasileiro. E depois, quando começou em 83, no segundo semestre de 82, a Anapolina começou a desmanchar o time. O Sábio foi vendido, outros jogadores foram adquiridos, o Sábio foi para o São Paulo, a Anapolina pegou um dinheiro e mais 3 jogadores em definitivo e 3 emprestados. Houve inclusive uma história de que uma certa pessoa da Anapolina falou: vocês têm que ir para lá porque precisamos acabar com aquela panela que tem lá. Agora, uma panela que em 81 é campeão goiano praticamente, é vice-campeão da Taça de Prata, né? 82 faz uma campanha boa no Brasileiro, é um time que você tem que desmanchar a panela. Então eles desmancharam e aí acabou. Aí começo de 83 já estava bagunçado e aí nós fomos, né, nessa excursão lá para a Guiana Francesa.
o Goiânia e a Anapolina, e levou o Edson também do Nacional, de Tumbiara, foi também junto com a delegação. Quer dizer, o Jairzinho, furacão da Copa de 70, foi junto. Quer dizer, nós fomos junto com ele, né? Porque a atração era o Jairzinho. E aí, na volta, o Paulo Gonçalves assumiu o Goiás no lugar do Aderbal Lana e pediu a minha contratação e a do Edson goleiro. Vamos localizar aqui o torcedor, dar uma, entre aspas, uma aula de geografia. A Guiana Francesa é praticamente um pedacinho da Europa aqui ao lado do Brasil. Como é que foi? Como é que é lá em Caena, que é a capital? Não, foi bom, né? Fica na divisa ali com o Pará, né? A Guiana Francesa. Para ir para lá foi meio difícil, o avião muito ruim, o avião fraco, mas lá hotéis bons, coisa de primeiro mundo, né? Porque praticamente é a França lá, né? Então foi bom, foi uma experiência boa, ficamos em lugares bons, campos bons também que nós jogamos, apesar dos estádios acanhados, pequenos, mas foi bom, foi uma experiência muito boa, muito valorosa, né? Para quem estava dentro do futebol. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Paulo Nelly. Até agora, destacamos bastante esta época áurea da Anapolina, anos 80, 81, 82. E aí, na sequência, eu vou querer saber sobre a sua passagem no Goiás. Foi pequenininha, né? Foi pequenininha, só 3 meses, mas foi uma das melhores passagens da minha vida. Futebol de Goiás volta na sequência com Paulo Nelly contando as suas memórias com a camisa do Goiás, do Vila e do Atlético. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em janeiro de 2013, Anápolis e Grêmio Anápolis disputaram o troféu Ivanilson da Silva Lima, em jogo único realizado no estádio Jonas Duarte. O Galo venceu por 2-0 e ficou com a taça, que levava o nome do ex-jogador do Grêmio, morto em um acidente de trânsito em agosto de 2012. Os gols tricolores foram marcados por Rafael Grampola no primeiro tempo e Dinda na etapa complementar. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, como atração especial, Paulo Sérgio Nelly, natural de São Paulo, nascido em outubro de 1956, foi vice-campeão goiano, mas se sente como campeão em campo do título de 1981. Depois dessa viagem para a Guiana Francesa, Paulo, como é que foi desembarcar no Goiás? No começo até meio difícil, meio estranho, né? Porque a gente tinha uma rivalidade muito grande dentro do campo. Mas eu acho que a partir do momento que os resultados começaram a aparecer, eu acho que fomos assim, nos aceitando, vamos dizer assim. Tanto o pessoal que já era do Goiás, como a gente que veio de fora. Principalmente eu, Ney Ladeira, né? Que o Vinícius alguns jogos jogou, outros jogos ele ficou de fora, mas eu e o Ney Ladeira que a gente, na maioria dos jogos, eu, graças a Deus, todos os jogos. O último jogo só contra o Santos lá em São Paulo, que eu fiquei fora por causa de cartão, mas os outros jogos todos eu fui titular no Goiás. Se não fosse a campanha de 2005, seria a melhor campanha da história do Goiás na elite do futebol brasileiro. Essa de 83, quando o Luvanor depois foi pro Catânia. Pois é, mas veja bem, Vinícius, eu acho que em relação aos jogadores de 2005, não do Goiás, dos adversários, em relação aos jogadores de 83, se você for colocar proporcionalmente no papel, a de 83 até foi melhor, porque você tinha um Santos que tinha Serginho Chulapa, o Flamengo era Zico, Andrade, Adílio, Nunes, Raul Plasman, goleiro,
Corinthians com Casagrande, Sócrates, Guarani mesmo com baita de um timão também, grandes jogadores, Júlio César, Wilson Gotardo. Mas é claro que essa campanha de 2005 do Goiás foi muito melhor, um bom time também tinha o Goiás, mas essa campanha nossa de 83 para mim foi muito gratificante, gostei muito de jogar no Goiás, foi um dos melhores times que eu joguei, com pessoas assim decentes, honestas, que conversam com você olhando para tua cara. E você ficou 3 meses no Goiás apenas por quê? Por que não estenderam mais o vínculo ou por que você não permaneceu mais? Não, a história que me contaram, né? A história não, acho que é até a realidade, porque na época o Goiás tinha o Gilson Jade, que sempre foi um grande zagueiro, jogou em grandes times, e infelizmente nessa passagem minha, para ele nessa passagem minha pelo Goiás, ele ficou no banco, o tempo inteiro ele ficou no banco, e a diretoria do Goiás achou que não valia a pena gastar dinheiro me comprando se eles tinham o Gilson Jade. E eu não lembro o nome de um outro zagueiro que talvez na época também, talvez não, ele já estava subindo, não era o Ramon era um volante, era um outro zagueiro bom também, do Goiás, que já estava ali no bico para ir para o time profissional. Então a diretoria do Goiás, eles que me falaram isso, que não interessava me comprar, gastar dinheiro quando tinha o Gilson Jade e o outro zagueiro. E aí, como é que foi aparecer no Vila? Que não foi um desembarque só saindo da Serrinha e desembarcando no Estádio Anésio Brasileiro Alvarenga? Não, em 83 mesmo, eu fui vendido, né? Nesse último jogo que a gente fez contra o Guarani lá, eu até brinquei com vocês que o Luvanor foi vendido pro Catania e eu fui vendido pro Botafogo de Ribeirão Preto. Mas não interessa, o que interessa é que eu saí da Napolina, fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, fiquei o ano inteiro de 83 no Botafogo, quer dizer, depois da saída da passagem pelo Goiás, e fui desembarcar no Vila Nova só em 84, depois de mais 2 contratos. Eu fui emprestado para o América Carioca, fiquei um brasileiro lá 3 meses. Na volta, aquela história que contei para vocês também, né, que o diretor do Botafogo sonhou com um time, eu não estava nesse time. Eu nunca sonhou com um time, tal de Ele Paulo sonhou com o time titular e você não estava? Eu não estava no time titular, pai. Ele me mandou lá para Recife, lá pro Sport. Aí fiquei 5 meses no Sport, aí o Alaô Gonzaga, que na época era presidente do Vila, em 84 mesmo, esteve lá no Recife e me contratou do Sport, me comprou lá do Sport. E você, sempre com muita estrela. Em 81, passagem marcante pela Napolina, conquista o título, pelo menos moral, conforme você destacou. Em 84, campeão também. Como é que foi esse título com o Vila Nova? Quando eu cheguei aqui, volta de setembro, outubro, tava meio bagunçado o campeonato, né? Porque ia começar um quadrangular, mas tinha problema no tribunal. Aí começou o quadrangular, a gente estava disputando esse quadrangular, tínhamos ganho do Goiás 2 vezes, 2-1 e 3-0, quando esse quadrangular foi cancelado. Teve que ter um jogo extra entre Jataiense e Goiás. Inclusive nesse jogo lá em Jataí, se o Jataí ganha, o Rio Verde entrava no lugar do Goiás. E o Jataí, com o Maguito Vilela, camisa 10, ganhou do Goiás de 3-0 e tivemos que fazer outro quadrangular, com o Rio Verde no lugar do Goiás. E também nesse quadrangular a gente foi campeão também, empatamos lá com o Rio Verde e ganhamos aqui, né? Os outros jogos com o Atlético, parece, Goiânia. Mas foi um negócio cansado, até cansativo, porque a gente jogava terça, quinta, não tinha tempo para nada, só concentração, jogar, descansar, porque não tinha como, teve que fazer esse outro quadrangular. Mas foi um título bem suado, mas merecido. Muito se fala da mística da camisa do Vila, né? Muito jogador que roda e chega no Vila, fala que lá é especial. Você sentiu isso também? E eu queria saber, assim, quem que você lembra daquele time? Quem eram as feras? Como que você chegou no time? Eu vou falar um negócio pra você que a gente antes aqui até dessa entrevista eu não falei, mas eu quando vinha de Anápolis pra cá, pra jogar no Serra Dourada, que a gente naquela época era Serra Dourada ou Olímpico, o meu sonho sempre foi jogar no Vila. Sabe, meu sonho sempre foi, falei, um dia eu vou jogar nesse time aí. E aconteceu e cheguei e joguei, sabe? Mas eu sempre tive o sonho de jogar no Vila Nova, no Goiás, Atlético, Goiânia, não tinha essa coisa, não, talvez até pelo que você falou aí, a mística da camisa do Vila Nova. E depois que eu joguei no Vila, lembranças maravilhosas, o Wendel, goleiro, Clóvis, lateral direito, Marinho, eu, zagueiro central, Marinho, quarto zagueiro, Niltinho, que estava emprestado pela Napolina. Meio de campo era Roberto Oliveira, Nélio e Eber, Zé Henrique, Bill e Fernando. O Luiz Dário sempre entrava nos jogos, tinha o Ademir Capacete também, zagueiro. Depois chegou o Ronaldo Pato. Então foi um ano e meio de Vila Nova ali, só de alegria. E praticamente quase encerrei minha carreira em 90, também jogando pelo Vila Nova. Mas foi uma época maravilhosa, excepcional, apesar dos problemas financeiros que o Vila e outras equipes passavam, mas
Pra mim ali foi maravilhoso ter vestido a camisa do Vila. Paulo, você conquista um título com o Vila Nova em um ano que o futebol goiano, ou melhor, em uma década em que o futebol goiano estava muito competitivo. Tem o retorno do Atlético, que conquistou 2 títulos nessa temporada, teve a Napolina no início, Goiás também muito forte, com times competitivos. O que significou para o Vila Nova esse título de 84? Eu acho que significou aquilo que nós jogadores também, a gente colocava na cabeça de entrar em campo e doar o máximo, né? Esse jogo que nós ganhamos do Goiás 2-1, eu lembro até hoje, nós combinamos de revezar em faltas, né? Tem que falar porque isso aí todo mundo Rodízio? Sabe. Rodízio de faltas. O Roberto Oliveira tem um camisa 10, pode falar o nome? Pode. O Paulo Sérgio, que jogou comigo depois na Francana, mas jogou no Goiás. O Paulo Sérgio quase que arrancaram a jugular dele. Agora chega, agora é minha vez, agora é o outro, e assim ia indo. E com os outros times também, no interior também, era a mesma vontade, a mesma determinação. Quando precisava segurar o jogo, principalmente faltando ali 20, 30 minutos, entrava o Luiz Dário, com a mesma raça, com a mesma vontade. Infelizmente não joguei nem com o Zé Luiz, nem com o Timora, mas são grandes amigos meus também. Mas o Vila é isso daí, sempre foi raça, determinação, vontade. Pena que agora o negócio tá bagunçado, né? Agora é só o dinheiro, agora é só camisa, o pessoal esquece. Mas naquela época lá o nosso negócio era camisa. E até nessa importância do título, que jogo inesquecível com a camisa do Vila você tem? Eu acho que foram esses 2 jogos contra o Goiás, né? Com a camisa do Vila, 2-1, que o Goiás fez 1-0, inclusive esse Paulo Sérgio bateu a falta e a bola desviou na barreira e enganou o Wendel. Ele fez 1-0, depois nós viramos o jogo. Um gol do Bill, inclusive. E no segundo turno também nós ganhamos de 3-0 do Goiás. Foi 2 jogos inesquecíveis. Nesse segundo turno eles estavam com o Sávio, Gilson, Tatal. Eles colocaram todos os centroavantes lá. E 3-0 e ganhamos o jogo. Então foi esses 2 jogos com a camisa do Vila, os 2 jogos inesquecíveis. Paulo, você fica no Vila até 1985. Esse é o último ano que o Vila participou de um campeonato brasileiro da primeira divisão. Você se lembra? Você tem algum jogo com a camisa do Vila desse campeonato nacional? Tenho, eu disputei. Em 85 eu disputei esse nacional, inclusive no jogo lá em Campinas contra a Ponte Preta. Nós estávamos ganhando de 1-0. O goleiro nosso era o João Roberto, um rapaz que tinha vindo em Tumbiara. Ele chutaram, ele rebateu, foi fazer a defesa em 2 tempos. Quando ele pegou a bola, o cara da Ponte Preta veio e jogou ele a bola para dentro do gol, empatou o jogo. E o pessoal foi reclamar com o juiz e eu fui o último a chegar para reclamar com o juiz. Ele pegou e me expulsou. Falei, pô, legal. Aí perdemos de 4-1, aí depois teve um jogo em outros lugares, aí jogamos lá em Ilhéus contra o... Se não me engano, não sei se era o Itabuna ou Ilhéus mesmo. Eu lembro do Bejoca, aquele centroavante da Bahia, doido. O Wendel era o goleiro, ele deu uma dividida com o Wendel, quase que ele arrancou a perna do Wendel fora, porque ele era um touro de jogador. Então esse campeonato aí de 85, eu lembro mesmo, disputei pelo Vila, jogamos contra Bangu. Até outro dia no futebol do interior aí na internet, tava olhando alguns jogos nossos contra Paraná, Colorado, acho que era Colorado, Paraná, contra um time lá de Dourados, parece, Mato Grosso. Então eu tava relembrando essa parte aí, mas realmente foi o último da primeira divisão do Vila, foi esse 85. Então, Paulo Neto, só pra te ilustrar aqui, ó, nesse campeonato que a gente tava conversando, na Série A de 85, você realizou 15 jogos naquele campeonato, foi um dos jogadores que mais jogou naquela competição. Quem jogou mais foi o Zé Henrique, o Bill também fez 21 jogos, os dois, aí o Newton, o Weber, o Nélio, Ademir, Aguilar, e aí vem o Paulo Nélio. Eu nem sabia desse dado aí, mas é bom, né? É bom a gente saber que 15 jogos já é alguma coisa pelo Vila Nova. E daqui a pouco aqui no Futebol de Goiás a gente vai explorar o seu outro lado campeão goiano. Só que não com vermelho e branco, mas com vermelho e preto. Beleza? Beleza. Futebol de Goiás volta já com muito mais histórias de Paulo Nelly. Memórias de quem viveu a história. Amigos do Futebol de Goiás e suas histórias, aqui da 730, aqui é Ademar Santilo. Eu falo de Anápolis, da Rádio Manchester, para poder falar um pouco a respeito do Paulo Nelly. O Paulo Nelly foi realmente um grande jogador.
não há dúvida que em Anápolis nós tivemos alguns momentos importantes na área do futebol. O primeiro momento foi na década de 60, quando o Anápolis Futebol Clube foi campeão goiano e jogou vários anos entre os primeiros times de Goiás. Depois houve uma certa decadência, mas já na década de 80, voltou novamente o futebol a ter força. E aí já foi com a Associação Atlética Anapolina. E dentre esses times da Anapolina, não há dúvida que aquele de 1980 até 82, onde tinha o Paulo Nelly, o Rodrigues, o Ney, o Sávio, o Jorge Cruz, o Niltinho, era um time realmente muito forte, tanto que jogou várias vezes contra equipes de fora e teve vitórias memoráveis, como aquelas contra o São Paulo, aqui em Anápolis, por 2-1. Além do São Paulo, jogou contra o Fluminense, jogou contra o Guarani de Campinas, contra o Bahia. Enfim, Anápolis estava inserida entre as cidades que tinham grande futebol. E o Paulo Nelly foi, sem sombra de dúvida, a maior atração dessa equipe. Era um jogador clássico, um elemento realmente disciplinado, e era um baluarte na defesa da Associação Atlética Anapolina. Portanto, nós queremos, nesse instante, dar o nosso testemunho a respeito da passagem do Paulo Nelly pelo futebol de Goiás, mais especificamente na cidade de Anápolis, no momento em que o futebol da cidade brilhava e se colocava à mesma altura do futebol da capital. Portanto, Anápolis e os seus torcedores são muito gratos à passagem do Paulo Nelly e também o valor que ele deu ao futebol e a forma disciplinada, corajosa e, acima de tudo, altruística que ele fez quando passou pelo futebol de Anápolis. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias apresenta hoje a história de Paulo Nelly no futebol goiano. Brilhou durante as décadas de 80 e também no início dos anos 90. Paulo, você agora há pouco falou sobre a sua trajetória, foram 2 anos no Vila Nova, 84 e 85, e nessa temporada de 85, depois do Campeonato Nacional, o Vila te vendeu para um time do interior de São Paulo? Não, ainda disputamos ainda o goiano, né, porque o primeiro semestre era o brasileiro e no segundo que era o Campeonato Goiano. Disputei ainda o Campeonato Goiano, ficamos em terceiro lugar, houve uma reformulação, a maioria dos meninos da categoria de base, Josimar, Nível, goleiro, Reinaldo, 17 anos, goleiro também, subiu para profissional. E aí no final de 85 eles me venderam para Francana, lá do interior de São Paulo. E aí a Francana se torna uma ponte para te conectar a Goiânia novamente, a voltar para o Atlético? Como é que foi esse retorno? Não, foram 2 anos de Francana, 86 e 87. Inclusive eu peguei meu passe, nessa época também eu peguei o passe. Porque eu tinha vendido, né, em 80 para Napolino o passe, eu peguei meu passe lá na Francana e tinha ido para o Vossen de Assis, um time lá no interior de São Paulo. Foi onde o Wilson Rezende, que na época era o gerente de futebol do Atlético, ele me ligou. Inclusive o telefone lá, eu morava na casa de um diretor, numa chácara de um diretor, e naquela época não tinha celular, não tinha nada, e o diretor atendeu o telefone e passou a ligação para mim e ouviu. Eu já tinha acertado com o time lá de Assis, mas ele ouviu a minha conversa com o Wilson Rezende. Ele não gostou muito, mas eu expliquei minha situação para ele, que ele viu que o contrato aqui com o Atlético era muito maior, até porque ele já sabia até da minha história, né, aqui em Goiás, e aí eu acabei vindo em 88, acabei vindo para o Atlético. Você, por muitas vezes, tem falado assim, eu peguei meu passe, eu vendi meu passe. Hoje, quem está acompanhando o futebol talvez não tenha uma noção do que é isso. Como era pegar o passe
como funcionava isso e você tinha a liberdade ali de vender, de negociar, você ganhava dinheiro com isso. E era você mesmo que fazia? Não tinha a figura do intermediário, do empresário como tem hoje? Não tinha. Lá em São Paulo, com o Palmeiras, foi o meu cunhado. Eu deixei todos o que eu tinha para receber, que foram 3, 4 anos, 5 anos de Palmeiras, fundo de garantia, essas coisas todas, deixei pro Palmeiras e eles entregaram meu passe. Em 80, quando eu vim para Napolina, no final de 80, começo de 81, a Napolina comprou o meu passe. Aí depois vendeu meu passe pro Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão me trocou com o Wilson Carrasco, com o Sport Recife. Tudo fazendo isso daí, eu mesmo que fazia. Esse do Palmeiras lá foi meu cunhado que conversou com o presidente do Palmeiras e levou meu passe. O resto tudo eu que fiz. E quando foi esse do Vila Nova vendeu meu passe para Francana. E em 86, 87 eu deixei também os direitos todos trabalhistas que eu tinha lá na Francana, no time de Franca, e peguei de novo meu passe. E essa chegada no Atlético, como que foi? O que você lembra? O panorama do clube na época? Foi um clube que chegou a ser campeão em 88, né? E você estava no time. Mas como que foi assim? Quando eles te ligaram, você chegou, como que estava a situação do Atlético? Não, o Atlético estava em montagem também, já estava em montagem até final, né? Vários jogadores estavam no elenco ainda. Outros jogadores tinham subido, no caso do Valdeir, Júlio César, Fernando Almeida, aquela coisa toda. Mas eu peguei uma pessoa como presidente do Atlético que jamais vou esquecer na minha vida, que chamava-se José Martins de Souza Zenha, dono da Madeireira Lisboa, né? Uma pessoa maravilhosa, espetacular. Ele inclusive deu uma entrevista uma vez no jornal dizendo que quando me trouxeram para cá falaram barbaridades a meu respeito para ele. Ele viu que não era nada daquilo, que a minha vida era diferente daquilo que haviam falado para ele. Então foi um ano espetacular, maravilhoso no Atlético. É claro que a gente sempre tem problema, né? O treinador chegou, veio lá do Cruzeiro, falou que conhecia o Zé Henrique, o único jogador que ele conhecia, Rui alguma coisa, Rui Guimarães parece, e no dia seguinte fez uma lista, o primeiro jogador que ele mandou embora foi o Zé Henrique. Então são coisas que acontecem no futebol que a gente acaba estranhando, por que o cara fez isso, né? Depois entrou o Zé Mário, primeiro foi o Bug, teve problema com o Dante Keller na imprensa, depois esse Rui Guimarães, aí veio o Zé Mário. O Zé Mário, ele fazia preleção para nós, ele só falava do Goiás, ele tinha sido treinador do Goiás, ele só falava Goiás, e do Atlético ele não falava nada. Aí quando chegou o Roberto Oliveira, que aí pôs a ordem na casa, e aí o time deslanchou e campeão tranquilo. Como é que foi ser comandado pelo um ex-companheiro? Gente boa, gente da melhor qualidade, ajudei muito, já contei história pra vocês, pra trocar o 10 nossa, aquela coisa toda, mas sempre bom. O Roberto Oliveira, inclusive no jogo final, o Goiás mandou uma mala de dinheiro através do Robson Alves, isso mandou, todo mundo sabe, pro Anápolis, lá em Anápolis. Foi com a mala de dinheiro, coisa clara, pra ganhar, pro Anápolis ganhar do Atlético, isso é normal. E no final, nos 30 minutos do primeiro tempo, rolaram a bola pra mim. Nós estávamos sem 5 titulares esse dia, sem Ticão, sem Valdeir. Rolaram a bola pra mim, eu fui dominar, ela bateu no morrinho e na minha canela sobrou. O Roberto Chaves, ele meteu a bola pro Jânio e o Jânio fez 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, o Fernando Almeida empatou, o empate era do Atlético. E eu fui sair de cabeça abaixo, o Roberto Oliveira veio, me abraçou, falou: mas você é meu capitão, como é que nós vamos fazer? Se você entrar no vestiário assim, nós perdemos o campeonato, você vai me derrubar. Aí, segundo tempo, ganhei a maioria dos prêmios, empatamos o jogo por 1-1 e acabamos dentro de Anápolis sendo campeão. Era natural você ser capitão? Porque você foi capitão e campeão de novo. Olha, eu não sei se... Não é questão de natural, é que eu gostava de impor, vamos dizer assim, mas eu impunha com respeito aos jogadores. Já até agredi jogador, porque o cara estava pipocando escandalosamente e a gente precisava ganhar jogo e o cara... Assim, então eu acho que foi mais por isso. Eu tinha, vamos dizer, uma certa autoridade para falar com o juiz sem xingar, sem nada. Apesar de que alguns juízes aqui da época de 80 de Goiás tinham que ser presos, né? Não nem xingado não, você entendeu? Mas eu acho que era assim uma coisa até natural. E quando eu não era capitão de um time também, para mim não fazia diferença não. Para mim era a mesma coisa, na Francana mesmo. Eu fiquei 2 anos lá e o Zé Mauro, um zagueirão que tinha lá, que era o capitão do time, dono da cidade, morava na cidade. Então era uma coisa absolutamente natural. Vem cá, nesse jogo que o Atlético foi campeão lá em Anápolis, lá no estádio Jonas Duarte, se não me engano o Goiás estava jogando contra o Goiatuba, e qual que era a atmosfera? Vocês também ficavam ligados ou procuravam saber ali com os repórteres, com o pessoal da comissão técnica, com quem estava ali à beira do gramado, o que estava acontecendo no jogo do Goiás? Não, sinceramente não, o negócio nosso era só lá, era empatar o jogo. Quando virou o jogo principalmente, a gente sabia que o Goiás ia ganhar no Goiatuba, isso era fato, vamos dizer assim, tanto que ganhou de 3-0.
Então a gente já sabia, o negócio nosso era focar totalmente ali no jogo contra o Anápolis. E por várias vezes o Jânio, o Maurinho, o pessoal era meu amigo da Napoli na época anterior. E, pô, não para com isso. Não, rapaz, tem uma mala de dinheiro lá no vestiário. Eu falei, então vocês vão passar à vontade, que aqui hoje não passa não. E realmente no segundo tempo, acho que, mais uma vez, a camisa, a determinação, a raça, não só a minha não, mas acho que de todos os jogadores daquele dia, como eu já falei, nós estamos sem 5 titulares, porque no jogo anterior foi contra o Goiás, e acho que foi contra o Goiás, e foi uma guerra danada no Serra Dourada. Tanto que o Filipão era o treinador na época do Goiás, e aquele jogo eu bati com vontade mesmo, empatou 0-0 e ele me xingava. Pega esse animal, ele falava pros caras, pega esse animal. Eu falo pra ele, vem você pegar esse animal. Eu falava assim, também, pra mim, tom de brincadeira, eu não sei, porque ele nem sabe quem eu sou. Mas foi bom, o Atlético também foi um ano muito bom, campeão, isso que foi importante. E a comemoração desse título, a conclusão desse campeonato, como é que foi ao saber que a taça era do estádio Antônio Ascioli? Então foi muito bom, né? Uma festa muito grande no Ascioli. Nós quando chegamos ali naquela antiga barreira rodoviária que tinha antigamente, já tinha um caminhão dos bombeiros esperando a gente ali, desfilando pela cidade. Uma coisa para mim completamente, nunca tinha acontecido uma coisa dessas, né? E quando chegamos no Ascioli também lotado, cheio de gente. No dia seguinte, isso foi no dia do jogo, né? No dia seguinte um jantar lá que nós fomos para uma churrascaria aí jantar, mas foi uma comemoração tranquila, calma. Realmente foi o que interessou pra gente foi esse título aí de 88. E aí você nos contava aqui uma experiência, digamos, curiosa, que mesmo sendo jogador, você vira técnico e depois virou jogador de novo? Não, eu vou contar inclusive a história como foi. Eu tava lá na Polina, o pessoal do Goianésia, nossa senhora, o pessoal do Goianésia, esse cara vê, acho que o demônio não quer me ver. O pessoal do Goianésia foi na Napolina, conversou com o Pedro Canedo, a Napolina já não tinha mais problema de rebaixamento e que o Goianésia queria me levar para subir. Eles gastaram dinheiro com o Zé Vieira e no Rio fazer meu contrato, a Napolina me emprestou pro Goianésia. E eu estava concentrado na sexta-feira no Goianésia, o Pete Estival me ligou. Não, Paulo, eu quero você treinador do Atlético. Eu falei, Pete, eu tô com um negócio aqui no Goianésia, tô aqui em Goianésia, não. Amanhã cedo eu vou mandar te buscar e você já vem para cá, domingo você já tem que ver o jogo. E não era jogo que valia, o Atlético já ia pro quadrangular final, então eu não precisava ter deixado, e eu acabei deixando o Goianésia, e deixei os caras na mão, e o menino que era reserva, ia ficar na reserva, era muito bom jogador, mas ele gostava de cavalo, essas coisas de rodeio, ele passou a noite inteira, do sábado pro domingo, no rodeio, e cadê o Paulo Nelly? Quando foram ver no sábado, o Paulo Nelly já estava em Goiânia, já assumindo o Atlético como treinador. Então foi uma coisa muito, assim, sem pensar que eu fiz, com esse pessoal de Goianésia. Até hoje eu sei que eles sentem muito, porque eles gastaram um bom dinheiro para me regularizar, mandaram gente no Rio para regularizar. Mas aí foi a entrada minha, uma chance que eu vi pelo Atlético. Não conseguimos ser campeões, ficamos em terceiro lugar, o Goiás que foi campeão, o Vila ficou em segundo. Mas foi uma experiência espetacular. Depois disputei a Copa do Brasil, perdemos do Tiradentes lá e empatamos aqui. Mas foi uma experiência como treinador muito boa, mas que acabou depois não dando certo. Aí eu voltei a jogar em 90 pela Napolina. Como é que foi ser técnico? Assim, o que você pensava? Você já pensava isso? Já tinha isso em mente? Já estava se preparando para isso? Eu fiquei meio deslumbrado, né, com esse convite logo do Atlético, né? Então eu acho que não fiz o que deveria ter sido feito, eu deveria ter feito, mas também não me arrependo de nada do que eu fiz, não. Tinha os jogadores na minha mão, que eram meus amigos de 80, Valdeir, Marçal, Gilson Batata, era aquele mesmo time. Chegamos no primeiro turno a ganhar de 2 ou 3-0, não lembro, do Vila Nova. No segundo turno perdemos, mas eu acho que eu fiquei um pouco deslumbrado ali com aquela início. Eu devia ter um pouquinho mais a cabeça no lugar, porque acho que aí daria certo. Mas acabou que não fizemos 6, 7, 8 jogos dessa semifinal e depois os 2 jogos pela Copa do Brasil e praticamente encerrei minha carreira de treinador aí e voltei a jogar em 90 pelo Vila Nova. Uma característica que sempre é colocada de Paulo Nelly em campo é de ser um jogador rigoroso, firme. Como técnico, como diretor, você também é aquele cara casca grossa? Eu já fui, hoje acho que eu não seria não. Eu uma vez inclusive mandei um jogador, um moleque ali, muito bom jogador zagueiro lá do Tocantins Miracema, falei pra ele, amigão, você tem que se ligar no jogo, ou então eu vou pegar a sua mão, seus dedos e vou enfiar numa tomada pra você se ligar, porque você tem que ligar, senão você vai me desempregar, pô.
E o moleque depois pôs na cabeça que ele tinha que ligar mesmo, mas não pôs a mão na tomada não. Mas se fosse o caso ia pôr, porque, pô, muito bom jogador, mas totalmente desligado. Então, mais uma história. Paulo, obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. E aqui, ó, já no site futeboldegoias.com.br, a sua história, a sua trajetória já disponível. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, a presença de vocês aqui em casa. Sempre bom falar com o pessoal da 730, né, que tem uma audiência muito grande. E até a próxima vez. Tá, então, conhecemos um pouco mais da trajetória de Paulo Sérgio Nelli e você agora fica no encerramento desta edição com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. O zagueiro Paulo Nelli ficou mais conhecido por sua virilidade do que pelos gols. A equipe Futebol de Goiás encontrou a narração de uma dessas raridades, jogando no Campeonato Goiano, no estádio Jonas Duarte, em duelo contra o Vila Nova. Paulo Nelli empatou o jogo após cobrança de pênalti. A emoção do gol é de Jurandir Santos. É gol, gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Gonçalo lançou a Paulo Nelli, levantou para Matheus, vai empatar, dessa feita não tem castigo, pela linha de fundo. Ele trombou com o goleiro depois de chutar a bola e queria pênalti. O árbitro da partida vai assinalar pênalti. O árbitro da partida determina penalidade máxima contra o gol de Ubirajara, César. E a penalidade realmente existiu. Matheus pintava numa bola para fazer o gol. O Ubirajara saiu e a salvação foi derrubar o jogador da Anapolina. Pênalti de Ubirajara em cima de Matheus. Daí a grande chance para a Anapolina empatar o jogo. 1-0 Vila, placar da Seba Jura. Vai Paulo Nelli para bater. No último jogo ele deu a vitória para o Atlético, hein, bicho? Daí com a moral não muito alta. O Birajara para defender. O gol é o que seria o do autódromo no estádio Serra Dourada. José Dias coloca-se à direita de Bira e diz que não pode mexer. Lá vai Paulo Nelli. É só colocar no cantinho, a torcida explodiu. Atenção, correu. Paulo Nelli cobrando pênalti, igual ao marcador do estádio Jonas Duarte. Paulo Nelli, camisa número 3, batendo pênalti. Vila 1, Anapolina também 1, César. E ele não bateu tão bem assim não, Jura. A bola foi fraca no canto direito. O Birajara foi quem arriscou o canto esquerdo. Entrou não muito forte, empatando o jogo no Jonas Duarte. Paulo Nelli, número 3, faz agora no placar da Seba S.A. Vila 1, Anapolina também 1. Fica por aqui a edição de número 99 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje destacamos a trajetória de Paulo Sérgio Nelli, um paulistano que fez história no futebol de Goiás. Acompanhe mais histórias, mais detalhes da trajetória de Paulo Nelli no futeboldegoiás.com.br. Se você ainda não adquiriu o almanaque do futebol goiano, não perca tempo. Venha até a 730 ou adquira na loja Sócio Tigrão, na sede do Vila Nova, no valor de R$10. Muito obrigado pela audiência, grande abraço, até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra.
Paulo César prepara o seu chute fatal. Na barreira a confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.